Sai da minha casa agora! Você não é mais minha mãe! Essas foram as palavras que Roberto gritou para Dona Clara, sua mãe de 70 anos, antes de literalmente empurrá-la para fora de casa numa noite fria de junho. A chuva caía forte e aquela senhora que tinha criado o filho sozinha ficou ali na calçada, tremendo, sem entender o que tinha acontecido. O motivo? Uma mentira. Uma mentira que a nora, Beatriz, tinha inventado. E quando a verdade finalmente veio à tona, já era tarde demais para algumas coisas. Mas não era tarde demais para a justiça. Fique até o final dessa história para descobrir como uma mentira destruiu uma família inteira. E depois, me conte nos comentários. Você já viu algo parecido acontecer? Dona Clara tinha apenas um filho, Roberto, de 45 anos. Ela o criou sozinha depois que o marido morreu de infarto quando o menino tinha apenas 10 anos. Dona Clara ficou viúva aos 35, com uma criança para criar e pouco dinheiro guardado. Trabalhou como cozinheira em restaurantes a vida inteira. Turnos de 12 horas, fins de semana, feriados. Sempre em pé, sempre no calor da cozinha, sempre cansada. Mas nunca reclamou. O salário não era grande, mas dava para pagar as contas e criar o filho com dignidade. Roberto cresceu, se formou em engenharia civil, conseguiu um bom emprego. Dona Clara ficou orgulhosa. Sentia que tinha cumprido a missão dela. Tinha dado educação para o filho. Tinha feito ele virar um homem de bem. Aos 40 anos, Roberto conheceu Beatriz. Ela era arquiteta. Trabalhava no mesmo escritório que ele. Bonita, elegante, bem vestida. Vinha de família com dinheiro. Roberto se apaixonou rapidamente. O casamento foi grande, numa chácara cara, com mais de 200 convidados. Dona Clara se sentiu deslocada o dia inteiro. As amigas de Beatriz olhavam para ela com aquele ar de superioridade, como se ela não estivesse à altura daquele evento. Mas ela aguentou calada. Estava feliz pelo filho. Roberto e Beatriz compraram uma casa grande num condomínio fechado. 3 quartos, piscina, jardim. Dona Clara visitava de vez em quando, sempre avisando antes, sempre levando algum bolo ou comida que sabia que o filho gostava. As visitas foram ficando mais espaçadas. Beatriz sempre tinha uma desculpa. Estava cansada, tinha compromisso, a casa estava uma bagunça. Dona Clara entendia. Casal novo precisa de espaço. Mas as coisas mudaram quando Dona Clara completou 68 anos. Ela começou a ter problemas de saúde. Pressão alta, diabetes, dores nas pernas, por causa dos anos em pé trabalhando. O médico disse que ela não podia mais trabalhar, que precisava descansar. Dona Clara se aposentou. A aposentadoria era pouca, mal dava para pagar o aluguel do apartamento pequeno onde morava. Começou a passar dificuldades. Às vezes, não tinha dinheiro para comprar os remédios. Às vezes, pulava refeições para economizar. Roberto soube da situação e tomou uma decisão. Disse para a mãe vir morar com ele e Beatriz. Tinha um quarto sobrando, ela ficaria bem cuidada, não precisaria se preocupar com dinheiro. Dona Clara ficou emocionada. Achou que o filho estava sendo generoso, carinhoso. Não sabia que Beatriz tinha aceitado a ideia só porque Roberto insistiu muito e que a nora já estava incomodada antes mesmo dela se mudar. Dona Clara se mudou para a casa deles numa terça-feira de março. Levou poucas coisas. Roupas, alguns objetos pessoais, fotos do falecido marido. Roberto a ajudou a arrumar o quarto. Beatriz nem apareceu para ajudar. Disse que tinha dor de cabeça. Nos primeiros dias, Dona Clara tentou ser o mais discreta possível. Ficava no quarto dela, só saía para as refeições, tentava não atrapalhar. Mas mesmo assim, percebia o incômodo de Beatriz. A nora revirava os olhos quando Dona Clara falava. Respondia com rispidez. Reclamava de tudo, que a sogra tinha deixado o banheiro molhado.
que tinha usado a toalha errada, que tinha feito barulho de manhã cedo. Roberto não percebia, ou não queria perceber. Quando a mãe tentava comentar, ele dizia que ela estava exagerando, que Beatriz só estava estressada com o trabalho. Passou 1 mês, 2 meses. A convivência foi ficando cada vez pior. Beatriz mal falava com a sogra. Quando falava, era para reclamar ou mandar fazer alguma coisa. Um dia pediu para Dona Clara lavar a louça. Outro dia pediu para passar as roupas dela. Aos poucos, foi transformando a sogra numa empregada dentro da própria casa. E o pior, Roberto não via nada disso. Chegava tarde do trabalho, cansado, não prestava atenção no que acontecia durante o dia. Dona Clara aguentou calada por 6 meses. Não queria causar problema no casamento do filho. Não queria ser um peso. Fazia o que Beatriz pedia, mesmo sabendo que estava sendo usada. Mas Beatriz queria mais. Queria a casa só para ela e Roberto. Queria se livrar da sogra de qualquer jeito. E foi aí que começou a planejar. Primeiro, começou a fazer comentários maldosos para Roberto. Dizia que a mãe dele estava ficando confusa, que esquecia coisas, que repetia as mesmas histórias. Roberto não dava muita atenção. Achava que eram só observações. Depois, Beatriz começou a inventar pequenas coisas. Dizia que Dona Clara tinha mexido nas coisas dela sem permissão, que tinha usado o perfume caro dela, que tinha pegado dinheiro da carteira. Mentiras pequenas, mas que iam plantando a semente da desconfiança. Roberto começou a olhar para a mãe de forma diferente, com desconfiança. Às vezes perguntava se ela tinha mexido em alguma coisa. Dona Clara negava, confusa, sem entender de onde vinham aquelas acusações. A situação foi se deteriorando. Beatriz aumentava o tom das mentiras. Até que um dia, ela decidiu dar o golpe final. Era uma quinta-feira à noite. Roberto tinha chegado do trabalho mais cedo. Beatriz o esperava na sala, com cara de quem tinha chorado. Quando ele perguntou o que tinha acontecido, ela soltou a bomba. Disse que Dona Clara tinha falado coisas horríveis dela, que tinha chamado ela de interesseira, de aproveitadora, que tinha dito que ela só tinha casado com Roberto por causa do dinheiro, que tinha xingado ela com palavras que Beatriz nem conseguia repetir de tão ofensivas. Roberto ficou chocado. Perguntou quando isso tinha acontecido. Beatriz disse que tinha sido pela manhã, quando os dois estavam sozinhas na cozinha. Que Dona Clara tinha tido um surto, tinha gritado um monte de absurdos, tinha sido extremamente agressiva. E para deixar tudo mais convincente, Beatriz tinha se arranhado de propósito no braço. Mostrou para Roberto, dizendo que a sogra tinha tentado agredi-la fisicamente, que ela tinha se defendido e por isso tinha ficado machucada. Roberto sentiu a raiva subindo. Como a mãe dele podia ter feito aquilo? Ele tinha aberto a casa dele, tinha acolhido ela, e ela retribuía destratando a esposa dele? Foi até o quarto de Dona Clara. A mãe estava deitada, lendo um livro. Quando viu o filho entrar com aquela cara de bravo, se assustou. Perguntou se estava tudo bem. Roberto explodiu, começou a gritar. Perguntou como ela tinha coragem de falar aquelas coisas da Beatriz, de xingar a esposa dele, de tentar agredir ela. Dona Clara ficou sem entender. Disse que não tinha falado nada, que não tinha xingado ninguém, que nem tinha visto Beatriz naquela manhã, porque a nora tinha saído cedo. Mas Roberto não acreditou. Disse que ela estava mentindo, que Beatriz não ia inventar uma coisa dessas, que ele confiava na esposa dele. Dona Clara tentou explicar, tentou se defender, mas Roberto não quis ouvir. Estava cego de raiva, manipulado pela esposa, convencido de que a mãe estava mentindo. E então disse as palavras que Dona Clara nunca ia esquecer. Disse que ela tinha que sair daquela casa, que não queria mais ver ela ali, que não ia permitir que ela desrespeitasse a esposa dele. Dona Clara começou a chorar. Implorou para o filho acreditar nela,
Disse que não tinha feito nada daquilo, que era tudo mentira. Mas Roberto não quis saber. Mandou ela arrumar as coisas e sair. Era quase 10 da noite. Estava começando a chover lá fora. Dona Clara pediu pelo menos para esperar até o dia seguinte, que estava escuro, que estava chovendo, que ela não tinha para onde ir àquela hora. Roberto não teve pena. Disse que ela devia ter pensado nisso antes de ofender a esposa dele. Pegou uma mala, começou a jogar as roupas da mãe dentro de qualquer jeito. Dona Clara tentou impedir, tentou pegar a mala, mas ele empurrou ela para o lado. Em 15 minutos, tinha jogado tudo numa mala e numa sacola plástica. Levou para a porta da frente e mandou a mãe sair. Dona Clara implorou mais uma vez. Disse que era noite, que estava chovendo, que ela não tinha para onde ir. Sai da minha casa agora! Você não é mais minha mãe! E empurrou ela para fora. Literalmente empurrou aquela senhora de 70 anos para fora de casa, na chuva. Jogou a mala e a sacola na calçada e bateu a porta. Dona Clara ficou ali parada, embaixo da chuva que caía cada vez mais forte, olhando para aquela porta fechada, sem conseguir acreditar no que estava acontecendo. O filho dela, o menino que ela tinha criado sozinha, que ela tinha trabalhado tanto para educar. Tinha acabado de expulsá-la de casa daquele jeito. Estava com a roupa encharcada, tremendo de frio e de choque. Pegou a mala e a sacola, que estavam ficando pesadas com a água da chuva, e começou a caminhar pela rua. Não sabia para onde ir. Não tinha dinheiro para hotel. Não tinha ninguém para ligar àquela hora da noite. Andou algumas quadras, arrastando a mala, a sacola rasgando com o peso. A chuva não parava. As ruas estavam escuras e desertas. Dona Clara sentiu medo. Medo de ser assaltada, medo de passar mal ali sozinha, medo de morrer naquela calçada. Lembrou da amiga Neuza, que morava a uns 3 quilômetros dali. Era longe para andar debaixo de chuva, carregando mala, mas era a única opção. Começou a caminhar na direção da casa da amiga. Levou mais de 1 hora para chegar. Quando finalmente chegou na porta de Neuza, estava ensopada, exausta, tremendo violentamente. Tocou a campainha várias vezes. Neuza demorou para atender. Estava dormindo. Quando abriu a porta e viu Dona Clara naquele estado, se assustou. Puxou a amiga para dentro, pegou toalhas, ajudou ela a trocar de roupa. Fez chá quente e ouviu toda a história. Quando Dona Clara terminou de contar, Neuza estava indignada. Disse que Roberto tinha cometido um absurdo, que não podia expulsar a própria mãe daquele jeito, no meio da noite, debaixo de chuva. Que aquilo era crime. Maus tratos contra idoso. Abandono. Dona Clara disse que não queria processar o filho, que só queria que ele acreditasse nela, que ele visse que Beatriz estava mentindo. Neuza balançou a cabeça. Disse que Dona Clara podia ficar ali quanto tempo precisasse, que não ia deixar a amiga na rua. Nos dias seguintes, Dona Clara tentou falar com Roberto várias vezes. Ligava, mas ele não atendia. Mandava mensagens, ele bloqueava o número dela. Foi pessoalmente até a casa uma vez. Beatriz atendeu o interfone e disse que Dona Clara não era bem-vinda ali, que se tentasse entrar, ia chamar a polícia. 1 semana passou. 2 semanas. Dona Clara estava deprimida, quase não comia, chorava o tempo todo. Neuza ficava preocupada, tentava animar a amiga, mas via que era difícil. E então algo aconteceu. Neuza tinha uma vizinha chamada Sônia, uma mulher de 50 anos, fofoqueira, mas de bom coração. Sônia tinha visto Dona Clara chegando ensopada naquela noite e tinha ficado curiosa. Perguntou para Neuza o que tinha acontecido. Neuza, sem dar muitos detalhes, disse que a amiga tinha tido um problema com o filho. Sônia comentou que conhecia Roberto e Beatriz, que tinha visto eles algumas vezes porque eram do mesmo condomínio.
e então soltou uma informação interessante. Disse que Beatriz tinha fama de ser problemática, que várias pessoas do condomínio tinham histórias sobre ela, que ela tinha briga com vizinhos, que era arrogante, que tinha má fama. Neuza perguntou se Sônia conhecia alguma história específica. Sônia disse que ia investigar, que tinha amigas no condomínio que talvez soubessem de algo. 2 dias depois, Sônia voltou com uma informação que ia mudar tudo. Disse que tinha conversado com uma mulher chamada Márcia, que era personal trainer e atendia várias pessoas do condomínio, incluindo Beatriz. E Márcia tinha contado algo chocante. Numa das sessões de treinamento, Beatriz tinha comentado com ela sobre como tinha se livrado da sogra. Tinha contado rindo, como se fosse uma vitória. Disse que tinha inventado uma briga que nunca aconteceu. Que tinha falado para o marido que a sogra tinha xingado ela. Que tinha se arranhado de propósito para fazer parecer que tinha sido agredida. E que o plano tinha funcionado perfeitamente. O marido bobão tinha expulsado a própria mãe de casa. Márcia tinha ficado chocada na hora, mas não tinha falado nada. Não era da família dela, não queria se meter. Mas quando Sônia perguntou sobre Beatriz, ela decidiu contar. Disse que não conseguia parar de pensar naquela história, que achava horrível o que Beatriz tinha feito. Neuza ficou indignada quando soube. Contou para Dona Clara, que começou a chorar de alívio. Finalmente tinha prova de que estava dizendo a verdade. Finalmente tinha como mostrar para Roberto que Beatriz tinha mentido. Mas Neuza disse que não adiantava só contar para Roberto. Ele não ia acreditar. Beatriz ia negar, ia dizer que Márcia estava mentindo. Precisavam de prova mais forte. Foi aí que Sônia teve uma ideia. E se Márcia gravasse uma conversa com Beatriz? Se conseguisse fazer Beatriz repetir a história, confessando tudo, seria prova suficiente. Márcia topou. Disse que faria isso, que o que Beatriz tinha feito era cruel demais, que aquela mulher merecia ser desmascarada. Na próxima sessão de treino, uma semana depois, Márcia levou o celular com gravador ligado escondido no bolso. Durante os exercícios, começou a puxar assuntos sobre sogras. Disse que a dela também era complicada. Perguntou como estava a situação de Beatriz. Beatriz, sem desconfiar de nada, começou a falar. Disse que tinha resolvido o problema, que tinha se livrado da sogra. Márcia fingiu surpresa e perguntou como. E Beatriz contou tudo de novo, com detalhes. Como tinha planejado a mentira. Como tinha inventado que a sogra tinha xingado ela. Como tinha se arranhado de propósito. Como Roberto tinha acreditado em tudo e expulsado a mãe numa noite de chuva. Falava rindo, orgulhosa, como se tivesse feito algo inteligente. Disse que agora tinha a casa só para ela e o marido, sem aquela velha chata atrapalhando. Márcia conseguiu gravar tudo. Mandou o áudio para Sônia, que mandou para Neuza, que mostrou para Dona Clara. Quando Dona Clara ouviu a voz de Beatriz confessando tudo, chorou. Chorou de raiva, de dor, mas também de alívio. Finalmente tinha como provar para o filho que ela não tinha feito nada. Neuza disse que iam fazer direito. Iam procurar um advogado, iam processar Beatriz por calúnia e Roberto por maus tratos contra idoso. Iam fazer justiça da forma certa. Procuraram um advogado especializado em direito de família. Dr. Henrique ouviu a história toda, ouviu a gravação e ficou indignado. Disse que aquilo era gravíssimo, que Beatriz tinha cometido calúnia e que Roberto tinha cometido abandono de incapaz. Preparou toda a documentação, boletim de ocorrência, processo civil, pedido de indenização por danos morais. E marcou uma audiência de conciliação antes de oficializar tudo, dando uma última chance para resolver de forma mais amigável. Roberto recebeu a notificação judicial em casa. Ficou chocado.
A mãe estava processando ele? Não acreditava. Ligou para o advogado querendo entender o que estava acontecendo. Dr. Henrique marcou reunião no escritório dele. Disse que Roberto precisava ouvir algumas coisas antes de tomar qualquer decisão. Roberto foi. Levou Beatriz junto. No dia da reunião, doutor Henrique não enrolou. Começou explicando que tinha provas de que Beatriz tinha mentido sobre tudo, que tinha gravação dela confessando a farsa. Beatriz ficou pálida. Roberto não entendeu. Que gravação? Que farsa! Doutor Henrique tocou o áudio. A voz de Beatriz saiu alta e clara no escritório, contando para Márcia como tinha inventado a briga, como tinha se arranhado sozinha, como tinha manipulado o marido, como tinha se livrado da sogra. Roberto ouviu tudo em silêncio. O rosto dele foi mudando de cor. Primeiro ficou vermelho, depois branco, depois verde. Olhou para Beatriz com uma expressão que ela nunca tinha visto. Beatriz tentou negar. Disse que aquela gravação era falsa, que tinham editado, que ela nunca tinha falado aquilo. Mas a voz era inconfundivelmente dela. Os detalhes batiam perfeitamente com o que tinha acontecido. Roberto perguntou se era verdade, se ela tinha inventado tudo. Beatriz continuou negando, mas a voz dela estava trêmula, insegura. Doutor Henrique apresentou o resto, o boletim de ocorrência que vizinhos tinham feito quando viram Dona Clara sendo expulsa na chuva, o laudo médico dela dos dias seguintes, mostrando que tinha ficado doente por causa da exposição ao frio e à umidade, o processo que ia ser movido contra os dois. Roberto estava em choque. Perguntou onde estava a mãe, se ela estava bem. Doutor Henrique disse que Dona Clara estava na sala ao lado, esperando, que ela queria conversar com ele. Roberto pediu para ver a mãe. Doutor Henrique levou ele para a sala de reuniões onde Dona Clara estava com Neuza. Quando Roberto viu a mãe, começou a chorar. Pediu perdão. Disse que tinha sido um idiota, que tinha acreditado nas mentiras, que tinha feito a pior coisa da vida dele. Dona Clara também chorou. Disse que tinha tentado avisar ele, que tinha tentado explicar, mas ele não tinha acreditado. Roberto disse que não tinha desculpa para o que tinha feito, que tinha expulsado a própria mãe na chuva, que tinha abandonado ela, que era imperdoável. Abraçou a mãe e implorou perdão. Disse que ia consertar tudo, que ia terminar o casamento, que ia mandar Beatriz embora, que ia fazer qualquer coisa para a mãe perdoar ele. Dona Clara, mesmo depois de tudo, disse que perdoava o filho, que ele tinha sido manipulado, que também era vítima das mentiras de Beatriz, que o que importava era que agora ele sabia a verdade. Mas, doutor Henrique deixou claro, mesmo com perdão, as consequências legais continuavam. Beatriz seria processada por calúnia. O processo contra Roberto poderia ser retirado se ele concordasse com algumas condições. As condições eram pagar indenização pelos danos morais causados à mãe, garantir que Dona Clara voltaria a morar na casa dele com toda a estrutura necessária, divorciar-se de Beatriz. Roberto concordou com tudo sem hesitar. Nos meses seguintes, tudo foi resolvido. Roberto e Beatriz se divorciaram. Ela foi processada e condenada a pagar multa por calúnia. Perdeu o emprego quando a história vazou no escritório. A reputação dela ficou destruída. Roberto pediu demissão e conseguiu emprego em outra cidade. Vendeu a casa do condomínio e comprou outra menor, mais aconchegante, onde mora com a mãe até hoje. Dona Clara se recuperou física e emocionalmente. Voltou a ter paz, a se sentir amada, a ter um lar. O relacionamento com o filho ficou mais forte do que nunca. Roberto aprendeu a nunca mais confiar cegamente em ninguém, a sempre ouvir os dois lados, a valorizar quem realmente importa.
Hoje, 2 anos depois, quando Dona Clara conta essa história, ainda sente um aperto no peito ao lembrar daquela noite de chuva. Mas também sente gratidão. Gratidão pela amiga Neuza que a acolheu, pela vizinha Sônia que investigou, pela Márcia que teve coragem de gravar a confissão. E principalmente, apesar de tudo, sente gratidão por ter o filho de volta. Um filho que errou feio, mas que reconheceu o erro e fez de tudo para consertar. A história de Dona Clara ensina várias lições. Que mentiras sempre vêm à tona, que manipulação pode destruir famílias, que é preciso sempre ouvir os dois lados antes de julgar, e que algumas pessoas são capazes de qualquer coisa para conseguir o que querem. E você? O que faria no lugar de Roberto quando descobrisse a verdade? Conseguiria perdoar? E no lugar de Dona Clara? Aceitaria voltar a morar com o filho que te expulsou daquele jeito?